Então vamos lá mais uma vez, né? Boa noite a todos. Então olha só, pessoal, vigência da norma jurídica, vacácio, abrogação, derrogação são os temas da aula de hoje. 4 temas. Quem quiser anotar, vou repetir, ó. Vigência da norma jurídica, vacácio legis, abrogação e derrogação. Só 4 temas conexos, temas que têm uns a ver com os outros, né? E nós vamos falar desses 4 temas em conjuntos aí, ok? Tranquilo. Então olha só, né? Para começar, eu falei que eu ia falar sobre a lei 11, o decreto-lei de 11 de agosto de 1827. 11 de agosto de 1827 foi criado um decreto imperial, né? O imperador do Brasil decretou, né? Fez um decreto onde se criou 2 cursos jurídicos, o do Largo de São Francisco, de São Paulo, e o curso de Recife, né? 2 universidades, uma em Recife e outra em São Paulo, criou-se 2 cursos jurídicos, os primeiros cursos jurídicos do Brasil, os 2 primeiros cursos jurídicos do Brasil. Essa lei existe? Pergunta. De 1827, essa lei existe? Resposta: sim, até hoje existe. Se revogar ou derrogar a lei, não é? Se abrogar a lei, de absolutamente revogada. Se abrogar a lei, vier uma nova lei que substitua a lei anterior, né? Significa dizer que haverá uma mudança total na lei. Deixará de existir os 2 cursos jurídicos, deixará de existir cursos jurídicos no Brasil, os cursos que criam 2 universidades, né? Essa é a pergunta. Então eu acho que um dos motivos para não revogação, não abrogação, não derrogação da lei é este é um dos motivos para não haver uma mudança nessa lei. Então essa lei está em vigor desde 11 de agosto de 1827. Então a pergunta é: por que a lei de 11 de agosto de 1827 até hoje se encontra em vigor? Porque ela cria os cursos de direito, não é? Senão teria que revogar, teria que deixar talvez de existir os cursos de direito. Então essa é uma das colocações. E segundo, dentro desta norma jurídica, dentro desse decreto imperial, desse decreto que até hoje está em vigor, aí vem uma questão dentro da lei, dentro dessa norma, que é polêmica, né? Não é polêmica, na verdade, né? Trata-se mais de um desconhecimento, uma incipiência, né? De incipiência de sapere, de non sapere, de não saber, de não conhecer, né? Por parte da população, né? Que eu posso falar aí, que eu posso chamar de ignorância, sim, uma ignorância por parte daqueles que ignoram, que não conhecem, né? E é porque esta lei atribui o título de doutor àqueles que se formam em direito. Olha que interessante, né? Então, Dirno, Cláudio, Gislane, Mário, Célio, Gislane, Gustavo, doutora Tamara, né? Quem caiu e quem voltou, o Laurice, né? Todos vocês, ao concluir o curso de bacharelado em ciências jurídicas, automaticamente, por conta de lei, por força de lei, ex lege, né? Por força de lei, ex força, lege lei, por força de lei, ex lege, vocês ganham, né? O título de doutor, Dr. Legum, doutores na lei, né? E os doutores na lei fazem teses? Né? É a pergunta relacionada com as questões de doutorado. Sim, a cada processo que nós trabalhamos, né, seja promotor, juiz, defensor e etc e tal, há uma tese nova a ser trabalhada, porque cada caso é um caso, e os casos, né, embora se assemelhem, eles não são iguais, eles não são parecidos. Ontem eu provei, né, na aula, que 2 mais 2 não é igual a 4 no direito, né? Provei, quem estava na aula lembra, né? Então eu provei ontem que 2 mais 2 não é igual a 4. Então, você não entendeu até agora? Entendeu? Então tá bom. Então olha só, então dentro do tema vigência da norma jurídica, né? Quando passa a vigir a norma jurídica? Quando passa a vigorar a norma jurídica? Bom, a resposta para essa pergunta e o conceito sobre vigência, né? Sobre o vigor da norma jurídica, né? A norma, ela passa a existir, né? A partir
a partir da sua publicação, né? Quando ela é publicitada, olha só, ela passa todo o processo legislativo, seja decreto, seja a forma de Câmara, Senado, seja um decreto executivo, a forma que ela chegar, né, no seu último estágio, que é a publicidade da lei, ou seja, ela é publicada no Diário Oficial. Quando ela é publicada, que ela se torna pública, aí passa a existir, não é vigorar, a existir. Então a lei passa a existir a partir da sua publicação. Ponto. Então temos que ter ciência de que ela passa a existir a partir da sua publicação, mas a vigorar, a vigir, a ter validade, a valer para a sociedade, aí existe um prazo. Qual é o nome desse prazo? Vacatio legis. É bom anotar isso? Eu vou anotar aqui no chat aqui. Vacatio legis. VACI, vacatio legis. Então, a vacatio legis, né, quem quiser anotar, né, o segundo conceito é o prazo de adaptação da sociedade à lei. Não é da lei à sociedade, igual se fala por aí, prazo de adaptação da lei. Não, a lei não se adapta, quem se adapta é a sociedade. Então a vacatio legis é o prazo em que a sociedade ganha para se adaptar à norma, para se adaptar à lei. Qual lei? Lei nova, lei que passará a vigorar, passará a vigir após a vacatio legis. Então, primeiro momento, quando passa a existir a lei, né? Quando passa a existir a lei? Resposta: a partir da publicação, a partir da sua publicação. Notem que eu estou passando todo o processo legislativo, não estamos falando de processo legislativo aqui por enquanto, né? Eu não estou falando aqui que existe um estado de coisas que passa para uma comissão de direitos humanos, uma comissão de Constituição e Justiça, uma Constituição legal, uma Constituição de especialistas, que eu chamo especialistas para discutir determinado assunto, né? E aí tem os temas que vocês já sabem que a gente gosta de trabalhar, né? Aborto, drogas, entorpecentes, todas as questões polêmicas, né? Questões religiosas, questões homoafetivas, o que mais? Então nós discutimos esses temas porque são os temas, né, que estão aí vigentes na sociedade em discussão. Então olha só, então quando passa a existir a lei? A partir da publicação no Diário Oficial é quando passa a existir a lei. Essa é a pergunta e essa é a resposta. Mas ela está vigorando? A resposta é não, salvo quando a lei vem no próprio bojo da lei, vem dizendo lá no finalzinho da lei, esta lei passa a vigir a partir da sua publicação. Publicou hoje, está valendo hoje. Publicou amanhã, está valendo amanhã, né? Então, se é a partir da publicação, existe isso, existem leis, né, que a sociedade não precisa se adaptar. O tema já é amplamente debatido, discutido, né? Todos já sabem quais são os efeitos, já aceitam, já estão de acordo com os efeitos desta lei, desta norma. Então não se necessita de uma adaptação da sociedade à norma. Então, o segundo tema, vacatio legis. O que é a vacatio legis, doutores e doutoras? Vacatio legis é o período de vacância. O que é a vacância? O vazio, o vago, onde a lei existe, mas está né? É como eu falar uma coisa aqui, parece besteira que eu estou falando, mas tem a ver, né? Ela fica suspensa, ela fica, né, no vazio, no vácuo, na vacância, né? Ela existe, por que ela existe? Porque ela existe a partir da publicação, mas ela não vale. O período de vacância da norma, ela existe, mas não vale, né? Vocês têm que lembrar disso, né? Existe, mas não vale, vacatio legis, né? Então, é o período de adaptação da sociedade à norma. Pronto, ponto. É o que eu tinha que falar sobre isso, né? Então, é a adaptação da sociedade à norma. Olha só, então eu tenho esse período, né? Então é publicado a lei e ela passa a existir, não é valer. E aí,
no caso do legislador, né, não falar que a lei passa a valer imediatamente, olha só, ele não fala que passa a valer imediatamente, ele deixa em aberto, e não diz também qual é o prazo que passará a valer, ele deixa também em aberto. Aí existe um prazo que nós chamamos de prazo padrão, ou prazo standard, né? Que prazo é esse? Vocês lembram desse prazo? Isso foi falado em outro período, né? Quem se lembra aí? O prazo padrão da vacatio legis, né? Quando a norma não diz qual é o prazo e nem diz que será publicada imediatamente. Pessoal, isso é pergunta de concurso, de OAB, tem que saber, né? E é fácil também, né? É fácil. Bom, já que vocês não se lembram, o prazo padrão da vacatio legis é de 45 dias. Está lá na Lei de Introdução ao Código Civil, na LINDB, na verdade, né? Lei de Introdução, né? Do Direito Brasileiro. Então, olha só, pessoal. Então, esse prazo padrão de 45 dias, o legislador ele elabora a lei, faz as revisões, faz tudo que tem que fazer, o legislador, né? Câmara dos Deputados, Senado, depois vai para o presidente sanciona, né? Assina concordando, com veto ou sem veto, a lei passa adiante. Publicou, passa a existir, mas não falava de prazos. Se não falava de prazos, qual é o prazo? 45 dias é o prazo padrão da vacatio legis. Tranquilo? Então, prazo padrão, 45 dias. Tranquilo, pessoal? Vocês estão quietinhos, é o carnaval, né? O carnaval é para ficar mais animado, né? Então, primeiro momento, então vamos lá. Primeira questão, quando a lei passa a existir? Quando a lei passa a existir? Publicação. Oi, boa noite. Desculpe interromper o tema, professor, Sim. mas você mencionou o carnaval aí eu fiquei com uma dúvida. Claro. Eu sei que na segunda-feira não é feriado em muitos estados, né? Sim. Segunda-feira é o dia da nossa prova. Vai... A minha pergunta é simples. Se seria possível, tendo em vista que alguns vão viajar e tudo mais, você passar essa prova pra gente no sábado? Claro que é possível, né? Posso fazer isso, ou posso fazer diferente. Eu passo na segunda mesmo e dou um prazo a mais para vocês responderem, né? Assim, não sei quanto aos meus colegas, mas no sábado, por exemplo, eu ainda não vou estar viajando, né? E aí é um dia livre, sem trabalho, sem outras distrações, para mim seria muito boa, assim. Mas Tá jóia. é vontade da maioria, né? Não, eu já tinha pensado nisso, né? Mas é como eu falo, né? Eu mesmo pergunto, eu mesmo respondo, vocês não falam nada, eu vou tocando. Então, a princípio, terça-feira é feriado, segunda não, sábado não, seria normal, né? Mas claro que a gente pode se ajudar dessa maneira, né? Eu passo a avaliação no sábado e se por acaso eu passar no domingo ou na segunda, eu dou um prazo a mais para vocês terem aí a possibilidade de fazer com mais tranquilidade, né? Tranquilo? Não tem problema nenhum, não. O que mais? Então, pessoal, os temas da aula de hoje são temas simples, tá? A vigência, a vacatio, a abrogação e derrogação. Então, falamos aí que a lei passa a existir a partir da publicação, né? Falamos que a vacatio é o prazo de adaptação da sociedade à norma, e eu vou dar um exemplo agora. Por que eu vou dar exemplo? Porque a gente pede o exemplo, né? Sempre na avaliação a gente pede o exemplo. E por que eu peço o exemplo? Porque eu sei que o aluno entendeu a partir do exemplo. Porque copiar do Google é fácil, né? Vai lá e pergunta lá para o Google, vacatio legis, vai estar lá muito bem elaborado. Mas o exemplo ele não deixa, né? Não deixa copiar, não deixa errar e não deixa esquecer. E o nosso objetivo aqui, olha só, o Tamara entrou aí e falou assim, por que a gente não muda a data e tal, não sei o que, se todo mundo concordar. Eu concordo e vou explicar por que eu concordo. Porque o objetivo aqui, pessoal, não é dar nota baixa, nem nota média, nem nota máxima, e nem é nota o objetivo. Nosso objetivo é aprender, correto? Nosso objetivo é aprender. Não vai valer a pena, não vai valer nada se nós ficarmos aqui 2 horas falando e não sair os conceitos, e não sair o aprendizado necessário, né? Eu acho bonito meus colegas que fazem
links da internet, fazem PowerPoint, fazem isso. Eu acho bonito, mas eu sou de uma outra época e eu gosto de bater esse papo aqui, né? E trazer os conceitos um a um, conversando com exemplos. Por exemplo, essa questão da adaptação da norma à sociedade, né? Adaptação da sociedade à norma, esse é o correto. Então a sociedade é que vai se adaptar. Aí, eu não sei qual é a idade de vocês, doutores e doutoras, mas a minha idade, né, me lembra e eu me recordo que quando surgiu o cinto de segurança no Brasil, acho que foi em 92 ou foi em 95, 92 ou 95, será que foi isso? Não, foi um pouquinho mais à frente, foi mais à frente porque eu já estava na faculdade já, acho que foi em 96 ou 97, 96 ou 97 que surgiu a obrigatoriedade do cinto de segurança na nossa sociedade brasileira. Era obrigatório o uso do cinto? Não era obrigatório. Dino não lembro, porque Dino é novo, Cláudio mais novo ainda, né? Não era obrigatório usar cinto no carro, não. O carro, se não tivesse cinto, pessoal, não teria problemas. Vocês compreendem o exemplo que eu estou querendo passar? Da adaptação da sociedade à norma, não havia necessidade. Aí o Detran, vamos falar do kit primeiro socorro também daqui a pouco, né? Esse não deu certo, mas o cinto de segurança, né? Houve uma campanha na televisão. Que campanha foi essa? Para que serve essa campanha? Para a adaptação da sociedade à novidade, que é o uso do cinto de segurança. Eis o motivo da vacatio legis. A vacatio legis tem este motivo: proporcionar um período vago, um período de vacância. A norma existe pela publicidade. Ela existe? Existe. Ela vale? Ela não vale. Ela está vigente? Ela não está vigente. Ela vigora? Ela não vigora. Ela existe? Ela existe. Ela está em vigor? Não está em vigor. Ela está em vacância para a adaptação da sociedade à norma. Esse é o conceito, né? Esse é o conceito que não precisa decorar. Por isso que eu falo, não vamos decorar, vamos entender. Vamos entender que é o período de adaptação da sociedade. Como que vamos entender? Com exemplo. Qual exemplo? O Detran, através de consultas, através de um estado de coisas. Qual é o estado de coisas, pessoal? Mortes em acidente de trânsito. Acidentes de trânsito com gravidade, quebra de pescoço, quebra da clavícula, né? Destruição da face e etc e tal. Então haviam essas campanhas na época que o cinto de segurança que salva vidas ainda diminui as consequências do acidente ou até evita todas as consequências do acidente. Mas antigamente havia um cinto de duas pontas, que era só que ligava de um lado para o outro, né? Ou não se usava esse cinto, porque esse cinto era muito ruim também, né? Ele era incômodo, inconveniente, ele não se ajustava ao corpo, né? Tinha um ajuste lateral complicado, né? Não tem, né? Nem existe mais isso, né? Então esse cinto não era bom, né? Era o cinto da época. Criou-se uma norma, criou-se uma legislação. Lembra que nós falamos ontem da teoria tridimensional do direito? Fato valorizado, fato, valor, norma. Esse conjunto traz três dimensões que surge daí o direito. Qual é o direito? Direito à vida, direito de prevenir a vida, direito de se prevenir de acidentes. Então o Estado nos obriga a utilizar o cinto de segurança para a nossa própria proteção, obrigando. Mas aí temos que fazer o seguinte: vamos obrigar a população a utilizar, sob pena e sanção de multa, e até, se for o caso, recolhimento do veículo que não tiver o cinto. E na época os veículos não tinham cinto. O Passat, quem teve Passat aí? Passat, Fiat 147, Brasília, Variante, Fusca, o que mais? Esses veículos não tinham esse cinto, pessoal. E aí, vamos lá, em que momento que passa a existir a lei? Com a publicidade. Qual a vacatio legis desta norma na época? 1 ano. Quem se lembra, foi de um ano. Acho que foi de maio a maio, né? Não me lembro o ano, mas foi 1 ano de maio a maio. Que a legislação, ao ser publicada, né, vinha no último parágrafo dizendo: esta lei passa a vigorar, passa a vigir, passa a ter sua validade, né, passa a vigorar
após um ano a sua publicação. Por que isso? Que é o período que a sociedade tem para se adaptar à norma. Ah, professor, mas não é simples, eu uso o cinto e acabou? Claro que não, lógico que não, né? Hoje as pessoas não usam o cinto, imagina na época. Hoje a pessoa não usa o cinto, tem gente que não usa o cinto, tem gente que esquece o cinto, tanto é que existem veículos, né? Eu quando entro no carro, né, você coloca e acende a luzinha, apita isso aqui, até você coloca o cinto, porque, né, que é o aviso sonoro, tem um aviso luminoso no painel e um aviso sonoro que avisa. Se você... farol aceso, você se lembra? Vamos falar dessa lei do farol também, também é boa essa. Mas olha só, continuando a questão do cinto, então por causa da importância, hoje as pessoas não usam, então naquela época, quem tinha um Monza hatch, um Monza Classic, um Monza SE, que eram carrões da época, e esses carrões não tinham esse cinto, pessoal. O Monza 84, 85, 86, não tinha isso aí não tinha, né? Porque a lei do cinto é de 96, salvo engano, 97, né? Não me recordo as datas não, mas é mais ou menos isso. Aí, o que acontece? Por que um ano? Porque eu vou ter que comprar um cinto, instalar este cinto no meu veículo, instalar dois, no mínimo dois na frente, era obrigatório, cinto de 3 pontas. Qual é o cinto de 3 pontas? Eu pego ele daqui, né? E puxo ele aqui e engato. Quantas pontas tem? Uma do engate, 2 e 3, né? São 3 pontas. Esse é o cinto de 3 pontas, esse é o cinto que a lei fala, esse é o cinto que mandou todos passarem a utilizar. Aí era obrigado a usar? Era obrigado a usar. Era obrigado a usar? Não era obrigado a usar, porque a lei estava em vacância. Era um período de treinamento, de adaptação, de campanhas publicitárias, campanha na televisão, campanha no rádio. Na época existia rádio. Campanha, hoje existe, mas, né, ninguém ouve, mas na época se ouvia rádio. Então, o que acontece? Então, essa é a adaptação da sociedade à norma. Esta é a vacatio legis, é assim que funciona a vacatio legis. O período de vacância que a lei existe, mas não vigora. Existe, mas não há punição, não há sanção, não há penalidade, embora a lei exista. Embora a lei exista, ela existe, porque ela foi publicada, ela está pronta, foi finalizado todo o processo, mas o vigor dela é a partir da data que está dizendo lá na publicação, né? E aí, no caso, essa vacância foi dada de 1 ano para a adaptação da lei. Na cadeirinha de criança também aconteceu isso, né? Boa, excelente exemplo, mais um exemplo para nós aí. A cadeirinha de criança, e aí vem as normas, né, do Inmetro, vem as normas do próprio Detran, como ela deve ser e como ela deve ser utilizada. A posição, se é para frente, se é para o lado, como que ela tem que ser amarrada, os tamanhos, né? Quais são as cadeirinhas que devem ser utilizadas, né? Então, quando é que passou a valer a lei, quando que passou a existir a lei do uso obrigatório da cadeira de crianças? Ela passa a existir a partir da publicação, mas a validade, a vigência da norma jurídica, ela é a partir, né, do prazo da vacatio legis finalizado. Agora, qual é o prazo da vacatio legis? Aí eu não me recordo do prazo para esta norma, não me recordo se é 1 ano, se foi 1 mês, se foi um prazo standard, se foi aplicação imediata, eu não me recordo. Quem souber, né, da cadeirinha de criança, mas é o mesmo princípio, né? Outro exemplo que nós temos é o kit obrigatório. Lembra desse kit obrigatório? Kit de segurança ou é kit de emergência? Eu acho que era kit de emergência que chamava, né? Primeiro socorro. Eles copiaram essa ideia da Alemanha, né? Eu sei porque quem já teve Mercedes aí sabe que a Mercedes vem com kit de primeiros socorros, né? Vocês já viram isso? Toda Mercedes vem com um kit que não serve para nada. O meu estragou, né? Porque eu nunca usei. Eu abri de curiosidade para ver como é que era, que eu achei bonito, né? A mala, você abre assim, que negócio é bonito. Ainda mais na Mercedes, né? Vem com manualzinho, os negocinhos tudo cheiroso, mas estragou porque eu nunca usei. Que não serve para nada. Por que não serve? Porque, pessoal, na hora de um acidente, né? Primeira coisa é que você não vai saber usar linha de sutura, agulha, você não vai saber usar.
Segundo, porque vem o SAMU e faz todo esse serviço, né? E terceiro, porque a orientação que toda a sociedade sabe é que não se deve mexer na vítima. Tem que esperar chegar o profissional. Aí você vai abrir o kit de primeiro socorro para quê? Né? Eu só não joguei o meu fora da Mercedes porque era muito bonito, né? Mas não serve para nada. Aí o que acontece? O que acontece? O Detran inventou de copiar essa ideia, né? De primeiro mundo. Vamos. Oi? Esse caso aí dos kits de primeiro socorro. Quem é que faz a revogação? Porque era um projeto do executivo. Vamos falar isso agora. Quem que faz a revogação? O próprio executivo revoga o projeto de lei que ele criou, é isso? Vamos lá, esse é o próximo tema da aula. Eu vou trabalhar esse exemplo e vamos trabalhar a revogação e derrogação e abrogação. Olha só, o que acontece? Esse caso do kit de primeiro socorro, né, surgiu essa ideia, né, baseada em projetos do primeiro mundo, e aí o projeto é que, né, na prática, todos saíram às farmácias, eu lembro, né, para montar kits, para comprar kits, exceção de quem tinha já o kit no carro, né, e por acaso eu tinha um carro que tinha esse kit, né, e aí, mas eu tinha outro carro que não tinha e eu tive que montar o kit, né. Eu tinha Mercedes que tinha, mas eu tinha um carro que não tinha e eu tive que montar o kit. Aí o que acontece? Tem que comprar. Compra lá o estojinho bonito. Às vezes a farmácia já vendia pronto, já dentro das normas do Detran. Você comprava, colocava dentro do carro, no porta-mala, no porta-luvas, colocava em qualquer canto lá, né? Você vê, até isso, né? A lei é complicada, né? Se você coloca o kit no porta-mala, acontece um acidente e você não abre o porta-mala, né? Dificulta o acesso. Se você coloca dentro do carro e acontece um acidente e o carro esmaga todinho, dificulta o acesso. Então são várias questões que o kit acaba ficando quase que sem sentido, né? Esse kit de primeiros socorros. Mas olha só, então houve toda essa discussão, houve a publicação da norma, houve o debate, houve o estado de coisas, houve o debate, houve a publicação da norma, houve a publicação da norma, né? E na vacácio, no período da vacácio, houve a vacácio, eu acho que era uma vacácio bem longa também, para comprar, para se adaptar. Mas, pessoal, né, eu não me recordo direito o que aconteceu, tá? Eu não me recordo, mas o que eu sei é que não deu certo, né? Nós sabemos que não deu certo, né? E aí resolveram revogar a norma. Então a pergunta, agora vem a questão que eu queria entrar, né, e que foi que a doutora Tamara colocou para nós aí. E o que acontece agora com uma norma que não funcionou, que não pegou? A norma deixa de existir? Essa é a pergunta. A norma deixa de existir? E a resposta é não. A norma deixa de existir? Não. A norma nunca deixa de existir. Nunca deixa de existir. Uma vez publicada, uma vez em vigência, uma vez em vigor, a norma nunca deixa de existir, salvo, aí eu vou explicar quando que isso acontece, mas a norma nunca deixa de existir. Tanto é que agora eu vou voltar no decreto imperial de 11 de agosto de 1827, que cria 2 faculdades de direito e o título de doutor, né? Dentre outras coisas, tem outras coisas também na norma, né? Estou falando do que se mais comenta, mais se discute nesse decreto do Império de 11 de agosto de 1827. Esse decreto não tem nem número, tá? É decreto do Império de 1827, né? E o título do decreto: cria-se 2 faculdades de direito, né? Atribui-se títulos de doutor aos formandos em direito, aos bacharéis em direito. Pessoal, note que o título não é para advogado. O pessoal fala assim: mas é advogado que é doutor. Não. Juiz que é doutor? Não. Delegado que é doutor? Não. Formou em direito, bacharel em ciências jurídicas, recebe o título de doutor, é o que diz a lei, ex lege, por força de lei. Então, doutores e doutoras, não é quem passou na OAB. A OAB é um órgão de classe, importantíssimo, mas órgão de classe não tem nada a ver com esta lei. A lei, naquela época, em 1827, sabe quem que fazia direito? Quem estudava direito? Quem se tornava um doutor nas leis, um doctor legum, né, um jurista, e que não havia OAB, né, formou-se e já podia advogar. Naquela época, quem fazia direito tinha que pegar um navio, né? Tem coragem de entrar naqueles navios de madeira e cruzar o oceano? Era isso, né? Tinha que pegar esse navio aí, as caravelas, né? Atravessar o oceano para poder fazer lá em Coimbra, né? Lá em Portugal.
É isso, né? Tem que ter coragem e dinheiro na época. Muita coragem e muito dinheiro. Acho que tinha que ter mais dinheiro do que coragem, na verdade, né? Para poder ir, se formar e voltar. E aí sabe o que acontecia? O pessoal ia e não voltava. Quem que ia voltar para a selva? Né? Voltar para a selva? Você ia para Coimbra e voltava para a selva? Não, você ia para Coimbra, se formava e ficava por lá, né? E tinha uma vida muito, 1000 vezes melhor, né, do que aqui. Então esse é o problema. Quando se criou essas duas faculdades atribuindo o título de doutor, pessoal, porque não era para... Hoje é difícil, mas na época não era para qualquer um, né? Além, né, das dificuldades da época, né, estudar o direito era algo realmente muito assim, vamos dizer assim, muito sublime para a época, né? Tá certo que hoje a facilidade é muito grande, mas na época não era assim, né? Então, merecido o título, e aí tem esses aspectos históricos e de época, de costume, né? Para que vocês entendam a natureza do título de doutor e a importância da criação dessas faculdades de direito no dia 11 de agosto de 1827. 11 de agosto é o dia do advogado, até hoje, né? Que é o dia da criação dos cursos jurídicos, também o dia do advogado, 11 de agosto de 1827. Então, olha só, continuando aqui. Então, falamos aí de 3 conceitos aí, né? Existência da lei, publicação, vacatio legis, prazo padrão. Se não falar que está valendo na hora e se não der um prazo, o prazo é de 45 dias. Olha só, o legislador faz a lei e ao final ele não diz passa a vigir a partir de hoje. Ele não fala isso. E não bota um prazo, não diz prazo de 1 mês, 2, 3. Então qual é o prazo? O prazo é de 45 dias que passará a vigir, passará a valer a norma, né? Então esse é o prazo padrão da vacatio legis. Tranquilo? 45 dias. Os prazos variam de acordo com a complexidade da lei, né? Montar um kit de primeiros socorros é simples. Adaptar um cinto de segurança já não é tão simples. Eu tenho que ir à loja, comprar um par de cintos, adaptar. Leva aí o quê? Talvez, eu me lembro na época que eu tive que colocar cinto num carro, um dos carros eu tive que colocar, né? Foi até rápido, mas esse rápido é 2 horas, porque fura a lateral do carro embaixo, aí faz uma adaptaçãozinha e tal, né? Então leva aí 1 horinha, 2 horas para fazer essa adaptação, né? Além da questão financeira, né? Então o governo dá um prazo para que você capte recursos, para que você não tenha depois a desculpa de que faltou dinheiro, isso e aquilo, né? Porque a partir do momento que passa a vigorar, o estado de São Paulo chama comando, né? Rio de Janeiro, Brasília chama blitz, né? Então o que acontece? A partir do momento que passa a vigorar a lei, a blitz ou o comando vai pegar todo mundo em cima dessa questão do cinto, né? Então essa é a questão da vacatio. Bom, quando que a norma deixa de existir, o kit de primeiros socorros, ele foi um fracasso aí, o projeto, porque houve vários debates posterior à publicação da norma, né? Deveria haver os debates antes, mas não, houve os debates depois, né? Depois que todos começaram a comprar o kit e zoar o kit, brincar, né? E etc e tal, né? E todas as questões que abriram-se em torno disso, né? Assim como o farol também, né? O pessoal também questiona o farol, né? Então, depois de todas essas discussões, aí resolveram que não dava para se manter essa norma por conta da inutilidade da norma. E aí, doutores, mas a norma existe, como é que faz? Descarta? Deixa de aplicar sanções? Deixa de existir a norma? Eu já respondi isso, a resposta é não, a norma nunca deixa de existir. Anotem, a norma nunca deixa de existir. E aí, qual é a solução para isso? Eu devo criar uma nova norma revogando a anterior. Aí eu vou falar do problema do Lula e do Bolsonaro agora. Vocês gostam de ouvir isso, né? Eu não gosto de falar isso não, porque dá briga, né? Porque, né, política envolve paixões, envolve ideologias são falsas, né? São mentiras, né? E a questão das paixões aí, um gosta de um, outro gosta do outro, né? E tem gente que gosta dos dois, né? Tem gente que gosta dos dois, que é possível também, né? Mas deixa pra lá, né? Aí que acontece? A questão do decreto, faça um decreto facilitando o uso de armas. Eu faço um decreto facilitando o uso de armas. Faça um decreto não revogando o Estatuto do Desarmamento.
mas um decreto dizendo que quem tiver estas características, estes antecedentes, estes laudos de psicológico, psiquiátrico, balístico e etc., né, poderá ter acesso a compras e uso de armas, né, se cadastrar num clube, receber um treinamento, tudo isso está lá nesse decreto, que facilita a compra e a circulação de armas. Mas o novo presidente, que é contra, né, esta política armamentista, como que faz para revogar? A lei deixa de existir? E a resposta vocês já sabem, não. Pessoal, a pergunta é: a norma deixa de existir? Nunca. A norma deixa de existir? Não. Mas como modificar a norma anterior? Vocês entenderam? A resposta já está aí: modificando a norma anterior, né? Modificando a norma anterior. Ela não deixa de existir, ela modifica. Só que aí tem dois tipos de mudança. Eu posso fazer mudanças parciais. Quais são os nomes dessas mudanças parciais? Vamos lá. Mudança parcial na lei se chama derrogação. Derrogação é a mudança parcial na norma. É a derrogação. Derrogação. Eu tiro trechos da norma e substituo por outros. Vamos dar um exemplo de derrogação. No decreto anterior de facilitação de compra de munição para os CACs, né, caçadores, atiradores e colecionadores, ou colecionadores, atiradores e caçadores, né, eu nunca sei qual é a ordem, mas neste decreto anterior, né, eu posso ter um revólver do calibre 38 e comprar até 1.000 munições por mês. Era assim, era. Aí o novo decreto não revoga. O novo decreto não diz que deixará de comprar. Você não vai deixar de comprar. Você vai continuar comprando, só que você não vai comprar mais 1.000. Vamos mudar este trecho do decreto que fala que tem acesso a 1.000 munições. Vamos mudar ele agora para você ter acesso a 50 munições ao invés de 1.000. Então você não vai comprar 1.000, você vai comprar 50 agora. Qual é o nome disso? Derrogação. A derrogação é uma mudança parcial na lei. Compreenderam? Mudança parcial na lei. Eu podia comprar 1.000, agora eu só posso comprar 50. Mudança. Não. Mas é só essa turma, viu? É só essa turma. Aqui é o segundo período, né? O primeiro período tem muita turma, né? Primeiro. Porque aqui ainda nas turmas híbridas, né? As turmas híbridas, tá todo mundo de pijama, bermudão. Hoje é carnaval, cervejinha, né? Eu tô na água aqui, mas não tive nem tempo de tomar. Fala, professor. Então, pessoal, desculpa aí, né? O professor que vive da sala do lado veio cumprimentar. Então, na derrogação, há uma mudança parcial no texto da lei. Então, anotem aí. Na derrogação, haverá uma mudança parcial no texto da lei, no texto da norma. Aí a pergunta que não quer calar. Professor, mas o atual presidente, nosso atual presidente, você não votou nele, você não gosta dele, mas ele é nosso presidente. O nosso atual presidente, ele é contra o armamento. Por que ele não rasga essa lei? Porque não pode. Autoritarismo, ditadura, né? Existe toda uma questão aí que não pode. Existe esta regra. Ele pode fazer mudanças parciais na norma. E ele fez várias mudanças parciais. Ele dificultou a compra, né? Fazendo mudanças no decreto do anterior. Ele faz mudanças como? Restringindo. Todas as mudanças que ele fez foram restringindo o decreto anterior. Perceberam? O decreto anterior ao anterior, como assim, professor? Olha só, Lula, Bolsonaro e quem? Temer, Dilma, Lula de novo. Então o próprio Lula, que fez restrições lá atrás, né, criando o Estatuto do Armamento, né, ao invés de lá atrás ele der um corte, ele fez um estatuto, porque houve aí um apoio da população no sentido voltando favorável ao armamento, mas ele não desarmou,
mas ele não facilitou e fez lá um estatuto de desarmamento. O Bolsonaro veio e fez uma ampliação disso aí, facilitando. Agora ele vem e faz restrições. Percebem que são restrições? É assim que funciona a democracia, pessoal, né? Senão ele simplesmente rasgava e falou, não vale e acabou, né? Não, ele fez restrições. Tranquilo? É isso, através de uma derrogação. Professor, mas ele poderia fazer um novo decreto e dizer que não pode usar. Ele poderia, não pode? Pode, a resposta é pode. Como é que se chamaria isto juridicamente? Qual é o instituto que fala que a nova lei, a nova norma, substitui absolutamente, totalmente a norma, a lei anterior? E a resposta é abrogação. Anotem aí, ab de absolutamente, revogado. A abrogação é a revogação total da norma. Então, é isto. Agora ficou claro. Deixa eu ver se eu entendi. Então, o atual presidente, ele resolve revogar tudo, fazer um revogaço, e aí, mas ele não pode simplesmente dizer que a lei não existe. Isso não pode. Falamos no início da aula. Pessoal, a lei deixa de existir? Qual é a resposta? Não. Nunca deixa de existir. A lei nunca deixa de existir. Essa é a resposta que vocês têm que ter em mente. Então a lei só poderá ser modificada através de modificações parciais no texto da lei, que é a derrogação. Derroga-se parcialmente o texto da lei. Ou seja, a lei continua existindo, mas com mudanças no texto da lei. Derrogação. Agora não, se eu pego uma nova lei que regulamenta a matéria totalmente, integralmente, deixa de existir a lei anterior e passa a existir uma nova lei. Pessoal, a lei deixa de existir? Não. É uma nova lei? É uma nova lei, mas a matéria é a mesma, não pode deixar de existir algo no local. Vocês entendem isso? Vamos dar um exemplo para facilitar. Antigamente existia uma lei 6368, quer anotar essa lei? É uma lei velha, mas famosa, é muito famosa, 6368 de 76, que foi abrogada, né? Houve uma abrogação dessa norma 6368 de 76. Quem entrou no lugar dela? Por abrogação, estou anotando aqui, quem entrou foi a 11.343 de 2006, lei de entorpecentes. Na antiga lei de entorpecentes, o artigo 12, tráfico, que previa a pena de 3 a 15 anos para o traficante, né? E o artigo 16, que era o usuário de entorpecentes, era a pena de reclusão. Não tinha esse negócio hoje de estar fumando maconha e dar um passeio na delegacia, comer um pãozinho de queijo com o delegado e tomar um cafezinho e ir embora dando risada. Comer uma feijoada. Não tinha isso, né? Não tinha esse negócio, pessoal, antigamente, né? Hoje o artigo 28 é uma vergonha, mas é a nova adaptação da sociedade, né? É como eu falei, não é uma evolução nem uma progressão, são novos costumes, né? Novos hábitos, né? Mas dizem, o pessoal que é a favor disso, né, que se diz progressista, né, usa esse termo de progresso, mas na verdade não é um progresso, é são novos tempos, novas mudanças que requerem novas leis. É isso. Mas a lei 6368 de 76, né? Agora quem é mais antigo aí, quem é mais das antigas, né? Como eu mesmo, né? Meu cabelo está branco, mas na época meu cabelo era bem preto, né? Bem preto mesmo, né? E aí o que acontece? Nesta época da 6368/76, o artigo 16 dessa lei de entorpecentes previa a reclusão para quem usasse qualquer tipo de entorpecentes previsto na lista do CISNAD. E por conta desta previsão, vários artistas famosos aí da mídia, vou citar o mais famoso aí, o caso mais famoso, que ficou preso aí quase um ano porque foi pego fumando uma maconha. Só isto, que hoje não dá nada, mas na época dava. O Lobão, né? Quem já ouviu falar do Lobão? Né? Vocês nem ouviram falar, né? Vocês nem conhecem, né? Existe um cantor aí famoso da época, né? Dos anos 80, um roqueiro aí, né? E ele foi pego fumando maconha, né? E ele foi preso um ano, né? Dentro da cadeia ele escreveu um livro e
gravou um disco chamado Vida Bandida. É tudo a ver. E vocês entendem isso, né? Mas aí o que acontece, né? A sociedade mudou, né? Não evoluiu, mudou. Não houve um progresso, mudou, né? Não houve uma evolução de costumes, não são costumes evoluídos, são costumes novos, diferentes. Então, naquela época, se entendia como um crime grave, gravíssimo, assim como é, por exemplo, na Índia, na China, né? No Paquistão. Vai lá entrar com uma maconha para você ver o que acontece. Pena de morte, né? É isso? Pena de morte? No Paquistão dá pena de morte, né? Um atleta que voa em asa delta, faz uma malhação, faz isso, faz aquilo, né? Um cara que prega saúde, isso e aquilo, transportando 1 quilo de cocaína na asa delta dele, dentro do avião, né? Desceu lá no país que não pode, e aí, pena de morte para ele. Pena de morte, porque simplesmente ele não respeitou o costume do local, né? E aí o presidente da República da época aqui, Dona Dilma, pediu clemência da vida desta pessoa, ligou lá e pediu, e que nós sabemos que ela sequer foi atendida, não atenderam nem o telefone dela, não atenderam nem o telefonema dela, não viram, não analisaram o pedido do Brasil, não foi negado, simplesmente nem foi ignorado, né? Por quê? Porque existe uma soberania. Você vai levar droga para um país que não pode, aí você é pego na pena de morte, você vai reclamar do quê? Não pode reclamar. Ao contrário do nosso Brasil aqui, né? Que aí você transporta uma quantidade grande de entorpecentes dentro do veículo, a polícia te para, aí você fala, não, aqui é para o meu uso, tal, né? Entende? Aí a polícia, tchau. Ou não, né? Leva para a delegacia, perde o maior tempo fazendo um boletim de ocorrência, papel, tempo do delegado, tudo. Por que perda de tempo, pessoal? Porque a penalidade para isso é a advertência, ou seja, é zero a penalidade, né? Eu lembro que quando mudou a lei, logo no início que mudou a lei, eu fui para o fórum com o cliente e o juiz começou a falar que o juiz era obrigado a dar advertência. Aí falar, não, olha, né, você vai ficar impotente, você vai ter problema de saúde. Começou a falar, aí eu olhava para o juiz e eu conhecia o juiz, né, muitos anos naquela comarca lá. Eu olhava para o juiz, eu olhava para o cliente, eu olhava para o juiz. Aí eu baixei a cabeça para não rir, né? Aí o juiz começou a dar risada e o cliente também. E eu baixei a cabeça Aí o pessoal falou, chega, assina aqui. Aí assinamos, né? Eu assinei, assinou. Aí o juiz falou para mim, sério, doutor, eu não vou fazer mais essas audiências, não. Eu vou botar para assinar lá fora mesmo, que fica mais rápido para todo mundo, porque não resolve. Aí eu falei, pois é, senhor, né? A gente tem que né, se adaptar, né, à nova questão, né, à nova modalidade. Então é isso, é assim que funciona a abrogação, e houve a abrogação da 6368 de 76, disciplinando toda a matéria. Olha só, não é parcial agora, não é derrogação, é abrogação, disciplinando toda a matéria. E aí, a Lei 11, anotem um exemplo, a Lei 11.343 de 2006, nova lei de entorpecentes, abrogou, absolutamente eliminou a lei anterior, 6368 de 1976, passando a vigorar a nova lei 11.343 de 2006, por abrogação. Qual é o instituto? A abrogação. Revogação total, não é parcial. A parcial chama-se derrogação. E aí falamos na aula de hoje sobre vigência, vacácio, prazo standard, abrogação, derrogação, sucessão da norma de 11 de agosto de 1827, e falamos aí deste exemplo da lei de entorpecentes e a questão importante, que é a adaptação da norma à sociedade, tudo isso na aula de hoje. Doutores, alguma dúvida sobre estes temas? A pergunta que não quer calar, pessoal, quem responder essa errado, já vou falar, poxa, não entendeu nada, né? Não vou falar nada, mas não entendeu nada. Quem responder essa errada? Então vou perguntar aqui, a lei deixa de existir? A norma deixa de existir? A norma deixa de existir? A lei deixa de existir? Vamos mudar a pergunta, a lei morre? Alguma vez a lei morre? E essa resposta sempre, doutores, vai ser não, a lei nunca morre. A lei nunca publicou, já era.
Daí para frente, ou derroga ou abroga. Na derrogação... Oi? Mas se há derrogação, de certa maneira, a lei morre. Porque a Sim. norma não substitui por completo a lei anterior. Está correto, mas existe a ratio legis. O que é a ratio legis? A razão da existência da norma, aquilo que está por trás da norma, o espírito da lei, fim de aula, né? O espírito da norma, a ratio legis, este não deixa de existir, não pode deixar de existir. Então, se existia algo que disciplinava a matéria entorpecentes, agora absolutamente modificado, né? Mas o espírito, a razão, aquilo que levou à existência da primeira norma, que agora está totalmente modificado, mas não deixa de existir o espírito da norma. Só mudou o número, pessoal. Eu acho que eu entendi o raciocínio. Maravilha. Quer dizer o seguinte, mesmo que haja aí uma abrogação, né, ou seja, uma substituição da norma, é como se a gente dissesse que a raiz daquela norma permaneceu. Exatamente. Ela não surge do vazio, uma nova norma que substitui. Isso, você usou... Aquelas 3 dimensões lá que o senhor falou. Isso tem a ver com isso, tem a ver com o fato valorizado dentro da sociedade que tem... Estou ouvindo bem. Tem a ver com esse fato valorizado dentro da sociedade que ele não pode deixar de ser disciplinado. Então, embora mude o número da lei, embora mude o enfoque da norma, embora haja um novo costume, uma nova sociedade que pensa diferente, mas este tema tem que ser disciplinado, não é? Se a disciplina antes era de cadeia e a disciplina hoje é de advertência, mas a pergunta que não quer calar: a norma não deixou de existir, mudou, mas não deixou de existir, né? Parece que deixou, mas não deixou, por conta disso. Pode-se dizer que ela se aperfeiçoou? Pode-se dizer que foi um aperfeiçoamento daquela lei? Eu poderia até usar esse termo, mas eu não acho correto o aperfeiçoamento. Eu não acho... Oi? Pois não? Eu também não acho que seja um aperfeiçoamento, não, porque isso é muito negativo, porque uma lei, o que é uma lei boa, uma lei, Né? É o que eu penso. para uma lei vai ser um aperfeiçoamento, para outras vai ser um retrocesso, vai ser uma visão muito subjetiva. Eu concordo com essa posição de que não há Poderia ser que eles acham que estaria mais adequada para abranger a maior parte da população. O termo correto é mudança de costumes, é mudança de hábitos. Esse é o termo correto. Progressão não é correto, evolução menos ainda, porque não há uma evolução, né? Olha só, vamos raciocinar, né? Se aprovar a lei do aborto, houve progressão? Houve evolução? Não, mas os progressistas falam que houve uma progressão, falam que houve uma evolução. Aí existe a outra camada que fala que não, houve uma regressão. Então não é progressão nem regressão, é mudança de hábitos. Se aprovarmos a liberação total de uso de entorpecentes... É o pior é que uma parte da população... Pode falar. O pior é que uma parte acha que melhorou e uma parte que acha que não. Se nós aprovarmos o uso de entorpecentes, aí vamos lá, né? Eu vou no restaurante, aí tem a ala dos não fumantes. Assim, uma parte da população vai achar que essa lei é ótima, é excelente. Vai, os que estão a favor. Mas não é nem essa a questão nem é esta de achar bom ou achar ruim. A questão maior é, né? Houve uma evolução da lei? Não, a lei não evolui, né? A lei ela surge por causa da valorização de um fato social valorado, que se tornará uma norma
eis o surgimento do direito. Então surge daí o direito. Fato, valor e norma, então eu tenho direito. Bom, essa é uma questão, né? Agora, esse direito, ele se adapta à sociedade ou a sociedade se adapta ao direito? A sociedade se adapta ao direito por discursos que já vêm vindo lá de trás. Então a sociedade se adapta ao direito, né? E aí esse direito ele vem, né, vigorando na sociedade. Mas, né, ele deixa de existir caso haja uma mudança? Não, a ideia nunca deixa de existir. A ideia é perene, é como o espírito, como a alma, como algo subjetivo, sublime, que não deixa de existir, né? Haverá mudanças, adaptações parciais, derrogação, adaptações totais, abrogação. Essa é a questão. Não concordo assim com a palavra evolução nem progressão, porque se eu liberar todo o uso de entorpecentes, eu não acho isso uma progressão nem uma evolução. Eu acho o contrário, eu acho que isso é uma involução, isso é um retrocesso, isso é um regresso, né? Não havendo controle dessas questões, né? Aí o SUS vai ficar lotado de gente com problema de saúde por conta de uso de drogas. Aí a pessoa toma uma cervejinha, vai lá e mata a esposa. Aí vai tomar uma cervejinha, vai fumar um negocinho, vai tomar um comprimido, vai tomar outro remédio, aí vai matar a esposa, o cachorro, o filho, o vizinho. Eu só acho, tá, pessoal, né? Não sou moralista não, eu só acho. Mas eu acho baseado em quando eu ligo a TV, eu vejo isso. Vocês veem isso também, né? Então eu não acho que é uma progressão. Talvez exista uma outra saída, mas a saída não é a liberação total, né? Em países dito evoluídos como Holanda, Canadá, o Canadá é liberado tudo lá. Do Canadá tudo é liberado, viu? Tudo. Pode usar o que você quiser, fazer o que você quiser em qualquer lugar. Lá é liberado. Mas lá funciona. Mas quem quer morar no Canadá? Ninguém. O país está pagando para você ir para lá morar lá, né? Porque, né? Aí eu acho que eles liberam tudo, talvez por causa disso, né? Acho, né? Mas é só uma piadinha sem graça. Então, pessoal, é isso. Alguma dúvida sobre vigência da norma, vacácio, abrogação, derrogação, sucessão da norma, né? Essa lei 11 de agosto de 1827, né? Esses exemplos que nós passamos aí, né? Da abrogação da lei 636876 pela lei 11.343 de 2006, tem dúvida nisso? Né? Olha só, né? Parece que deixou de existir a norma, mas na verdade houve uma nova regulamentação daquilo que era velho, e tudo que era velho realmente deixou de existir, e houve uma nova regulamentação daquilo que era velho, que agora é novo. O que é novo? Os costumes são novos, né? Mas a ideia principal, a razão da lei, a ratio legis, é a mesma, não muda, né? É a questão dos entorpecentes. Do armamento, mesma coisa. A ratio legis, aquilo que levou a razão da existência da lei, continua existindo, que é a questão da arma. Usar, não usar, como usar, para que usar, se posso usar, se não posso usar, quem pode usar. Continua existindo a razão, mas regulamentada de uma forma diferente. O Lula pode fazer uma abrogação da lei? Tirar tudo e colocar tudo novo? Pode. Por que ele não faz? Porque ele sabe que ele vai arrumar problema para ele. Porque não é nem a vontade da sociedade. A sociedade quer andar armada. A maioria quer. Né? Pessoal, vocês são contra o que eu estou falando? Pode questionar, eu não ligo não, né? Mas eu entendo que a maioria é sim a favor, mesmo... Professor, talvez... segurança, que não é segurança. Então, eu acredito que seja. Quando o Estado, por exemplo, no Código Penal fala isso, tá? Na legítima defesa o Código Penal fala isso, que é excludente de ilicitude. Se o Estado não tem como colocar um policial na porta da sua casa, na porta da casa de todos nós, um aqui na faculdade, na casa não, mas na minha rua, se o Estado não tem condições de me oferecer essa segurança, então o Estado me traz a possibilidade de fazer uma defesa legítima, baseado na lei, legítima defesa, utilizando-se de meios moderados, né, quando houver injusta e imediata provocação da vítima. Se houver injusta e imediata provocação da vítima, eu posso me defender de forma legítima. Aí vem essa questão do armamento aí e outras questões mais, todo esse tema aí. Isso não é mudado, isso está no Código Penal, está na Constituição. Aí como é que você vai mudar isso através de um decreto? Não muda, não muda. Aqui na minha cidade há um lugar
que o máximo de policiais que teve foram 10 policiais. Nunca ficaram tantos, os 10, entre civil e militar. É pouco, né? E o município, ele é enorme, que é Nova Bandeirantes, é enorme o município, é o maior município que tem, basicamente, aqui é onde a gente mora. E quando o Bolsonaro, vamos colocar assim, quando foi liberado, não vamos nem falar de político, quando foi liberado o CAC, que a pessoa poderia usar arma para se defender, acabou esses roubos, porque aqui estava tendo costume, os bandidos entravam no sítio, amarravam as pessoas, meu Deus, já vi. Às vezes até atiravam, e isso basicamente assim virou uma coisa quase zero. Eles não entravam mais. Eles tinham medo, eles não sabiam qual casa tinha arma. Né? Quando eu fiz. Sabe, quando eu fiz estágio em delegacia, quando eu era estudante, fiz só 20 anos atrás. 20? 20. Mais de 20. 20 eu tenho de advocacia. Quando eu fiz estágio há mais de 20 anos atrás, na delegacia, eu vi isso acontecendo, né? Eles entravam no sítio, amarravam toda a família no banheiro ou num cômodo e limpavam a casa e levavam tudo embora. Aí o que acontece? Aí os moradores dessa reunião se reuniram e começaram a comprar armas. Aí o que aconteceu? Não houve troca de tiro, não houve matança, não houve nada. Mas, sabendo disso, eles pararam de invadir as casas, porque sabia que as famílias estavam armadas, né? Agora eu vou contar uma experiênciazinha pessoal para nós fechar a aula aqui, né? Professor, aqui eles entravam no sítio com um caminhão. Ou quando sabia que a pessoa tinha uma caminhonete, o que eu vi era... O que eu vi no estágio, eles roubavam os carros das famílias, né? Enchia com tudo e ia embora, né? Mas é experiênciazinha, né? Eu morei em chácara durante 4 anos aqui em Brasília, né? A gente tem uma chácarinha lá e eu resolvi morar na chácara. Fui lá, vamos morar na chácara. É bom, é gostoso demais, né? É bom demais, né? Mas fui morar na chácara. Mas, né? O 38 debaixo do travesseiro, né? E a espingarda no guarda-roupa. E o que acontece? E o meu vizinho de frente, né? Não é perto não. O vizinho, quando a gente fala vizinho em chácara, você sabe, é 1 quilômetro, né? O vizinho, é longe. E o vizinho de um lado, o vizinho do outro, né? Só que é um lugar que não passa ninguém. E quando passa, já viu como é que é os cachorros, né? Os cachorros conhecem os vizinhos, conhecem todo mundo. E os cachorros numa latição que ninguém não parava lá de latir. Eu falei, tem gente estranha que não é daqui. Aí eu passei um zap pro vizinho, falei, vizinho, tem gente aqui que não é da área aqui não, né? Vamos dar uns pipocos para cima para esse povo vai embora. Aí o que a gente fazia na época? Eu ia na frente da casa, né? Dava uns tiros para cima com um revólver, né? Ou na terra assim, né? O vizinho fazia a mesma coisa, e daqui a pouco ficava um silêncio, os cachorros paravam de latir. A gente fazia isso 2, 3 vezes, mas nunca mais apareceu ninguém, nunca mais, né? E quando aparecia uma vez ou outra, aí a gente fazia isso e evita o problema, né? Então esse armamento dos sitiantes, dos chacareiros, das fazendas, das chácaras e das famílias, né? Ajudou sim, né? O ladrão ele pensa 1000 vezes antes de invadir uma residência armada. Tem 10 residências armadas, por que ele vai invadir a minha? Não, ele vai invadir a que não está armada, né? Porque o pessoal está indo para cima mesmo e metendo bala, né? O povo está desaforado, o povo não está... Ainda mais com essas ondas que tiveram novas aí de Bolsonaro, Lula e tudo, o povo tá bem, vamos dizer assim, tá revidando, né? Então é isso, doutores. Eu queria ficar mais que vocês, mas se eu entrar num novo assunto, vai ficar muito assunto, e o Dino aqui já reclamou, falou que tem muito assunto, né? O Cláudio falou que tá bom, que tá temperado, né? Então estamos aí, né? Terça, quarta e quinta nós tivemos surgimento da norma jurídica, teoria tridimensional da norma, usos e costumes, jurisprudência, doutrina e tem mais um? Lei. A primeira fonte do direito, lei, né? Então nós tivemos isso. Hoje falamos de vigência, vacácio, a norma do direito, derrogação, abrogação, e dei alguns exemplos aí.
Pessoal, façam umas anotaçõezinhas aí, tá? O vídeo Teoria Tridimensional do Direito, ontem eu não consegui gravar a aula ontem, porque meu celular não carregou, eu não consegui. Mas eu tenho um vídeo antigo de Teoria Tridimensional do Direito, que eu vou disponibilizar no grupo de WhatsApp para quem quiser fazer uma anotação. E a aula de hoje eu gravei, deu 1h04 só, né? Aulinha de carnaval, tranquilo? Aí eu ia falar de carnaval, não deu nem tempo, né? Vou falar rápido. Vocês lembram da história do beijo roubado de carnaval? Passa e beija a menina no carnaval? Vocês lembram disso? Antigamente existia essa história. Professor, eu lembro disso em festa junina. Houve uma mudança em 2006 na lei. Sabe o que aconteceu em 2006? Passou a ser considerado estupro. O beijo roubado passou a ser considerado estupro em 2006. Vocês acreditam nisso? Por causa da mudança da norma. Houve uma derrogação no Código Penal, mudou todo o capítulo dos crimes sexuais, mudou todo o capítulo e passou. Estupro deixou de ser a conjunção carnal entre homem e mulher com penetração, deixou de ser isso. Estupro deixou de ser isso. Passou a ser a satisfação da libido. Então qualquer tipo de satisfação que eu tiver, ou com uma mulher, ou com um homem, ou com qualquer pessoa, e a pessoa não quer, é estupro. Aí o beijo roubado no carnaval virou estupro. Olha que coisa, não é? Vocês entendem? Então vai ser difícil o carnaval, né? Não, mas aí mudou. Aí houve uma discussão, igual o kit primeiro socorro. O pessoal falou, não, pô, mas beijou estupro? Não, né? Aí o pessoal passou, porque o pessoal estava indo como estupro para cadeia. Aí o pessoal, não, vamos mudar isso aí. Aí tiraram o estupro e criaram uma nova figura chamada importunação sexual. Vocês já viram isso aí, né? Sabe quando, né? Quando assedia a mulher dentro do ônibus, ou essa questão do beijo roubado, aí deixou de ser estupro e passou a importunação sexual. Então, pessoal, não são progressos e não são evoluções. Para dizer isso, né? Que não são progressos, não são evoluções. São, na verdade, mudanças de hábitos, mudanças de costumes e ponto final. Um exemplo de carnaval bom, né? Vocês ficarem atentos aí. Pode beijar? Força? Não, né? Lógico que não, né? Deve? Não, né? Porque importunação sexual é um crime, né? Mas não é mais estupro, né? Tranquilo? É isso.